Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacob Paes, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas, agora reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No programa de hoje vamos especular sobre o futuro da Fiat na Europa em curto, médio e longo prazo. Algumas novidades são muito faladas, mas pouco oficializadas. Outras já estão prestes a chegar. E há ainda a questão da eletrificação. O CEO da marca já confirmou que a Fiat terá só carros elétricos a partir de 2030. Nessa história, como ficam modelos como Punto, Tipo, Panda e Cinquecento? É o que a gente vai tentar descobrir. Vamos lá? Nessa temporada, os episódios do 3,5 estarão simultaneamente no YouTube, então se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Para visitar o canal, acesse bit.ly/youtube3, o número 3,5. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify e no Apple Podcasts ou em inscrever-se no Google Podcasts para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio, acesse bit.ly/3,5podcast. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5, então segue lá, @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Eu quero agradecer o Giovanni Júnior, que me mandou uma mensagem no Instagram dizendo o seguinte: descobri recentemente o podcast, excelente, já ouvi os mais recentes e vou maratonar os mais antigos, parabéns. Meu pai teve um Palio ED e um Weekend, depois teve um Siena L e agora tem um Gran Siena. É muito fã da Fiat. Minha sogra teve um Palio segunda geração, depois Siena L e agora também Gran Siena. Minha esposa tem um Mob Drive e minha cunhada um Argo Drive, ou seja, muito carro na família. E só carro legal, né, Giovanni? Isso aí. Obrigado por me escrever, viu? E ele também disse que tá maratonando os episódios de trás pra frente. Então olha só aí um novo jeito de maratonar. E eu também agradeço as mensagens que eu recebi do Gabriel, da página Fiat Spotting no Instagram, falando sobre o último episódio. Ele diz que o Palio continua sendo um carro encantador, seu design é único, tanto interno quanto externo, além do seu acabamento de ponta se comparado com os concorrentes da época do seu lançamento. Apesar de o Argo ser uma grande evolução em relação ao Palio, o hatch, que teve 22 anos de história no Brasil, sempre será o meu queridinho. E ele também me lembrou que, sobre o desempenho do Argo 1.3 comparado com o Palio 1.6, o fato de o Argo pecar um pouco em ultrapassagens, mas fazer bonito em retomadas, e o Palio inverso, se deve também ao número de válvulas de cada motor. O Fireflyer tem 2 válvulas por cilindro, ou seja, 8 válvulas, já o e-Torque tem 4 válvulas por cilindro, ou seja, 16 válvulas. É comum que motores com 2 válvulas por cilindro operem muito bem em baixas rotações, mas não são muito animadores em altas rotações, enquanto motores com 4 válvulas por cilindro são totalmente o contrário. É verdade, Gabriel, bem lembrado, muito obrigado. E o Gabriel também deixou um recado para vocês, porque o aniversário da Fiat no Brasil está chegando e a gente preparou um sorteio para comemorar. Então diz aí, Gabriel. Olá, aqui quem fala é o Gabriel da página Fiat Spot no Instagram. Estou avisando que eu, junto com o Jacob do 3,5 Podcast, estamos fazendo um sorteio para comemorar o 45º aniversário da Fiat do Brasil. Bom, para saber mais sobre o sorteio, basta ir no post oficial que está na minha página, @fiat.spotting, ler as instruções, seguir as instruções e já estará participando do sorteio. Mas façam isso depois de ouvir esse belíssimo episódio do 3,5 Podcast. Até mais! Com a fusão de FCA e PSA concretizada, como a gente viu no episódio 23, um mundo de possibilidades foi aberto, principalmente para as montadoras que vivem momentos de dificuldade. Por aqui, como a gente viu no episódio 25, Peugeot e Citroën, mas na Europa, Fiat, Alfa Romeo e Lancia.
Carlos Tavares, CEO do grupo Stellantis, já declarou que um dos principais objetivos da nova empresa é unificar plataformas e ter no futuro apenas 3 delas, uma compacta, uma média e uma grande, sendo que as 2 primeiras devem ser evoluções das plataformas PSA, enquanto a terceira deve ser uma evolução da Giorgio, usada por Alfa, Jeep e Maserati. Uma das consequências disso é a possibilidade de as marcas lançarem novos modelos mais rapidamente e com margens de lucro maiores, porque o tempo e os custos de desenvolvimento, que são bastante elevados, como a gente viu na primeira temporada do 3,5, vão ser menores. É o mesmo caminho seguido pela Opel, que após mais de 20 anos de prejuízos operando sob o comando da GM, teve em apenas 1 ano sob o comando do Carlos Tavares o seu primeiro ano de lucro, em 2018. É claro que esse resultado não foi alcançado logo de cara com novos modelos, porque não tinha tempo hábil para fazer isso, mas a revisão das operações e o fato de elas estarem no azul abriram um caminho para maiores investimentos em produtos nos anos seguintes e hoje, apenas 4 anos depois da aquisição da Opel pela PSA, a montadora já conta praticamente com uma linha completamente renovada, muito mais atraente, competitiva e eficiente. A agilidade que foi vista na renovação da Opel é a carta na manga de Tavares para fazer com que marcas problemáticas ganhem uma sobrevida sob o comando da Stellantis e voltem a ser rentáveis em 1 década. Por isso que ele deu esse prazo de 1 década para as marcas, porque se a gente pegar o caso da Opel, deu super certo. No entanto, a Fiat não está na mesma situação que a Alfa Romeo e a Lancia, eu acho bom deixar isso claro, mesmo que ela tenha os seus problemas, trata-se de uma marca com muito potencial para crescer e que ainda conta com números bem mais expressivos de vendas do que as suas clássicas companheiras aí sempre alvo de polêmicas. No ano passado, por exemplo, a Fiat foi a marca que mais vendeu carros do grupo Stellantis depois da Jeep, com 1.135.000 unidades vendidas, segundo um levantamento do Fiat Group World, que eu vou deixar lá no link nas referências deste episódio. Ela vendeu mais do que Peugeot, Ram, Citroën, do que todas as outras marcas, porque foi uma das que registraram menor queda em relação a 2019, por mais atípico que tenha sido o ano de 2020. As vendas da Fiat diminuíram apenas 15%. Os números contabilizam o sempre bom desempenho na América Latina, é verdade, mas desse número apenas pouco mais de 320.000 carros foram vendidos no Brasil, que é a grande maioria das vendas na América Latina. Então, os números da Europa não são um desastre completo se a gente considerar a gama de produtos já antiga e a falta de SUVs no portfólio da marca italiana. Importante que esses números da Europa contam também, são vendas de todo o mundo da Fiat, então conta também o desempenho da Turquia. E a Fiat recentemente abandonou mercados como Índia e China, além de ver suas vendas minguarem nos Estados Unidos. Então, considerando tudo isso, até que não é um desempenho ruim. Se a gente for comparar que, por exemplo, uma marca que recebeu muito mais investimentos como a Jeep, ficou pouca coisa na frente da Fiat e está atuando em uma quantidade de mercados muito maior. Então, com os produtos certos, nos segmentos certos, nos países certos, o potencial da Fiat é bastante grande. O problema foi a marca ter parado no tempo por uma falta de visão sobre o seu potencial. E essa decisão foi tomada em partes para financiar a expansão da Jeep, como a gente viu no episódio 6, e foi uma decisão deliberada de, olha, não vamos focar na Fiat, vamos focar na Jeep. Então, isso deu resultados para a Jeep, assim como deu resultados para a Fiat, a partir dessa decisão. Agora, ganhando atenção de novo, eu acho que a Fiat tem a chance de mostrar que não é capaz de vender bem só no Brasil. Ela pode retomar os dias de glória também na Itália e, quem sabe, replicar o sucesso da linha Cinquecento para outros modelos em outros países europeus. O novo Cinquecento elétrico, por exemplo, está indo bem em outros países além da Itália. E eu não estou falando isso apenas na minha cabeça. Se a Stellantis não enxergasse esse potencial, ela não teria colocado a Fiat no grupo de suas core brands, ou seja, das suas marcas principais de volume junto com a Citroën. E tudo isso vem gerando muita especulação sobre quais passos vão ser dados em relação ao futuro da marca na Europa. A seguir a gente vai ver quais são essas especulações e eu dividi elas em curto, médio e longo prazo e ao final a gente vai tentar entender se a gente tem chance de ver alguma coisa disso tudo que
está sendo especulado na Europa aqui no Brasil, ou se a gente vai seguir como algo à parte na estratégia global da marca italiana. Então a gente começa pelo curto prazo, e uma das novidades que mais pipocam por aí em sites, em revistas europeias, é a versão Cabrio do Cinquecento-X, o único SUV da Fiat existente, pelo menos enquanto o Pulse não chega, em todo o mundo. Segundo alguns rumores, o carro, que já é aventado pela imprensa europeia há mais ou menos ali um ano, começaram os rumores, deve ser apresentado em 4 de julho, então daqui a pouquinho aí, como parte das comemorações do aniversário do Cinquecento. Na verdade, essa versão ainda não tem nome oficial, né? Mas a ideia seria a mesma do Cabrio, então por isso que eu estou chamando de Cinquecento-X Cabrio, que é, né, aquele Cinquecento com um teto de lona, que é capaz de se retrair e torna o carro ali uma espécie de conversível, mas com as colunas laterais intactas. Essa versão também ganharia novas cores e acabamentos. Eu acho que é uma boa estratégia para voltar a chamar a atenção, já que as vendas do Cinquecento-X estão em queda por falta de novidades. O modelo da Fiat viu o Jeep Renegade ganhar uma versão híbrida, ganhou novos conteúdos tecnológicos também lá na Europa, o que fez o primo americano tomar a dianteira do segmento de SUVs na Itália no ano passado, pela primeira vez desde que eles foram lançados. Então o Cinquecento-X sempre vendeu mais que o Renegade, mas no ano passado isso mudou. E o Renegade também se tornou uma opção mais atraente em outros países europeus, que estão mais preocupados com a eletrificação, justamente por conta da introdução de uma versão híbrida plug-in. Enquanto isso, mais uma vez, o produto da Fiat ficou de lado em termos de atualizações. O Cinquecento-X até ganhou um facelift em 2018 junto com o primo e estreou os motores Firefly Turbo na Europa, mas desde então ele se tornou uma opção menos vantajosa do que o modelo da Jeep, que continuou ganhando investimentos. A Fiat, por exemplo, já teria tomado a decisão de não eletrificar tanto o Cinquecento-X. A ideia seria não oferecer uma versão híbrida plug-in, como no Renegade, mas sim uma híbrida leve, que é bem mais simples, como já ganharam Cinquecento, Panda e Y. Essa novidade, de acordo com rumores na imprensa europeia, chegaria em um segundo facelift que seria apresentado apenas em meados do ano que vem, e ele seria responsável por segurar as pontas do crossover até a chegada de uma nova geração que, como eu já falei aqui alguns episódios atrás, deve unir em um só carro as propostas do Cinquecento-X e do Cinquecento-L, de acordo com declarações de Olivier François, que é o CEO global da marca Fiat. Mas isso é em longo prazo, não é em curto prazo. Também como novidade mais próxima está justamente o fim da minivan Cinquecento-L, que embora seja líder do seu segmento em toda a Europa, tem baixos e decrescentes números de vendas. Ela já teve algumas das suas versões eliminadas no ano passado e o fim deve ocorrer no ano que vem. Trata-se do único modelo fabricado na Sérvia, o que vem causando pavor nos operários, já que a Fiat não anunciou uma nova rodada de investimentos na planta, como ela fez na Polônia. De fato, ainda não se sabe o que vai ser produzido lá naquele local com o fim de linha do Cinquecento-L, e depois da fusão com a PSA, esse cenário ficou ainda mais nebuloso. Também em 2022, há a possibilidade de a gama Tipo ganhar a motorização híbrida leve, o que faria com que a Fiat tivesse uma gama totalmente eletrificada já no ano que vem, passando de atrasada para bastante alinhada com as tendências na Europa. Ainda que essa tecnologia seja mais simples, ela conta como um carro híbrido perante a lei, o que dá vantagens em impostos e liberdade de tráfego em áreas restritas a esse tipo de carro. Diferentemente de Alfa Romeo e Lancia, há poucos spoilers sobre o futuro da Fiat em médio e longo prazo. Mas, tal como as outras marcas, há muita indefinição. Em partes, a meu ver, porque ainda não está claro se o plano de negócios para a Fiat já foi definido ou se ele ainda está em desenvolvimento. E porque o Olivier François, que é o CEO da marca, gosta de falar muita coisa sobre a Fiat que no final parece não se concretizar. Então a gente fica meio perdido em saber o que realmente vai para frente e o que não vai. Mas uma das certezas é que a Fiat vai ter um novo SUV do segmento B produzido na Polônia.
Isso porque o investimento na planta já foi anunciado, como eu falei, para produzir modelos também da Alfa e da Jeep nesse segmento, e o Andrea Kawatmi, que é o diretor de comunicação e marketing das marcas Fiat e Abarth para a Itália, deu uma entrevista recente confirmando esse novo modelo. Esse SUV ele vai ser um pouco maior que o Pulse, provavelmente, e vai usar a plataforma CMP da PSA, porque ele vai ter motorização elétrica. Ele deve ser inspirado, ao que tudo indica, no conceito 120, apresentado no Salão de Genebra de 2019. O executivo da Fiat declarou que esse carro vai nascer em 2023 e, de acordo com ele, trata-se da primeira de muitas novidades reservadas para a marca italiana. Até por conta desse novo SUV, é natural supor que a junção do Fiat 500X com o Fiat 500L faz sentido, porque vai ser um modo de diferenciar ambos os carros, uma vez que, em tese, o 500X já é um SUV do segmento B. Provavelmente, o crossover da linha 500, que deve ser apresentado em 2024, já eletrificado, vai ganhar então um estilo mais híbrido, aproveitando-se de características de uma minivan e passar a ocupar um posicionamento mais próximo do segmento C, que é aí algo que a gente poderia ver hoje o que ocorre com o Compass. Em alguns mercados ele é considerado um SUV B+, em outros um SUV C-Low. Então é um carro ali de transição entre o segmento B e o segmento C. E falando em segmento C, há uma dúvida que paira sobre qual caminho as marcas italianas vão seguir. Se o de Peugeot e Opel, com representantes em outros segmentos além dos de SUVs, ou da Citroën, que nessa fatia do mercado atua apenas com SUVs atualmente. Essa discussão tem impacto direto para 3 modelos. O Alfa Romeo Giulietta, que saiu de linha no ano passado, mas poderia facilmente voltar com base no Peugeot 308. O Lancia Delta, que é um hatch aí icônico da marca, que saiu de linha em 2014, quando ele ainda era baseado no Bravo. E o Fiat Tipo, que é o único que ainda está em linha e sendo relativamente atualizado. Para quem escuta o 3,5, não é segredo que o Tipo é um carro médio com posicionamento de compacto. Ele tem um outro tipo de perfil e ele não apresenta o mesmo refinamento dos seus antecessores nesse segmento. Isso deu uma sobrevida importante para ele, mas que ultimamente não vem mais dando tanto resultado porque o mercado está migrando para SUVs de um jeito assim muito absoluto, principalmente em segmentos mais elevados. Nessa direção, François já declarou que ele enxerga espaço para a família Tipo no futuro da Fiat, mas que ela precisará ser diferente para se tornar mais atraente, na linha do Nissan Qashqai, que, surpresa nenhuma, é um SUV. Portanto, é lógico pensar que a Fiat deve seguir o caminho da Citroën, que transformou aí a sua linha de hatch, sedã e perua médios, a linha C4, em SUVs e crossovers, e o Tipo iria pelo mesmo caminho. O que não quer dizer que as outras marcas, a Alfa e a Lancia, não possam seguir a cartilha da Peugeot e da Opel, mas eu acho que ali, ao colocar a Fiat no barco das marcas principais, a Stellantis deu o indício de que ela almeja volumes altos de vendas para a montadora de Turim. Então, não faria sentido, portanto, permanecer em um segmento onde não há mais volume, certo? Como é o de hatches e peruas médias, infelizmente. É a mesma conta que a Fiat fez ao não apostar em trazer aqui, primeiro o Viaggio, que era um sedã derivado do Dodge Dart, e depois o Tipo. Eles não chegaram ao Brasil porque simplesmente não valeria o esforço, né? Você investir em trazer um carro mais caro que não tem um volume expressivo de vendas, ainda mais com os problemas que a Fiat tem para emplacar carros nesse segmento aqui no Brasil. Na minha visão, só tem um ponto a favor do Tipo: o volume de vendas que ele tem na Turquia. Isso justificaria, talvez, o desenvolvimento de uma nova geração, especialmente com os custos amortizados de usar a base da Peugeot. Então, na Turquia, a Fiat ela é uma líder histórica de vendas. Esse sucesso começou primeiro lá atrás com o Linea, agora com o Egea, que é o Tipo, né, é o mesmo carro, só com outro nome, que alcançou resultados ainda melhores do que o Linea. Então, pensando nesse mercado, eu acho que
a Fiat deve aí sim ter alguma atenção voltada para ele. Uma possibilidade seria trabalhar com o Cronos, talvez lançar o Cronos naquele mercado ou exportar o Cronos da Argentina para lá, embora isso não possa ser suficiente, porque os turcos preferem sedãs maiores, né? Tanto o Linea quanto o Tipo têm um porte maior do que o Cronos, então esse carro ficaria aí devendo um pouco. É realmente um problema se pensar, porque a Turquia não parece ter aderido tanto aos SUVs. Se você pegar a lista de mais vendidos da Turquia, não tem tantos SUVs quanto nos outros mercados, então isso acaba complicando as coisas da Fiat. Como que ela vai migrar o Tipo para o segmento de SUVs se ela depende tanto do Tipo na Turquia para fazer sucesso? Então, ela poderia continuar nesse segmento para não perder esse público turco e talvez até incrementar o pacote do Tipo para que ele volte a brigar de igual para igual com o Golf e o Megane, por exemplo, nos outros países europeus. Portanto, tem essas duas possibilidades para a família de médios. Eu acho que se fosse só pela Europa, o futuro do Tipo já estaria decretado, mas a Turquia é o que deixa margens abertas para que talvez o carro médio da Fiat continue existindo na carroceria que a gente conhece. Na Turquia, o que vende bastante é o sedã, mas o hatch e a perua foram feitos ali justamente para atender os outros mercados europeus. A Fiat se aproveitou dessa oportunidade que ela já estava fazendo o sedã para o mercado turco e acabou também apostando nessas outras carrocerias para ver o que dava nos outros países. Deu relativamente certo, mas como eu falei, agora não tem o que fazer, porque os SUVs estão realmente dominando tudo. A questão do volume de vendas é ainda o motivo pelo qual o retorno do ponto é tão cogitado. É um assunto muito discutido nas rodas de conversa, principalmente na Europa, de fãs falando sobre isso, sobre a volta. Há um lobby muito grande para que a Fiat volte com o ponto. Eu acho que assim, se a Fiat quer volume, então faria sentido ter um representante no segmento de maior volume na Europa, que é o segmento de B-hatches. Ainda que essa não seja uma fatia de mercado tão lucrativa e tenha uma competição muito feroz. Só para a gente ter uma ideia, tem pelo menos 20 competidores nesse segmento na Europa. E esses foram os motivos pelos quais o Sergio Marchionne havia descartado uma nova geração do Punto. No entanto, antes mesmo da fusão, essa visão do Marchionne já vinha passando por mudanças dentro da FCA. O CEO do antigo grupo, Mike Manley, vinha dando indícios de que a Fiat voltaria a esse segmento B. Só que, por outro lado, não ficava claro se esse retorno seria de fato com um hatch ou se poderia ser outra coisa, como um SUV, que é o SUV, inclusive, que já foi aí confirmado que vai ser produzido na Polônia. O fato é que ter um representante desse segmento passaria também uma nova mensagem, então reforçaria essa ideia desse novo posicionamento da Fiat nessa nova fase. Seria como um cachorro demarcando o território, mais do que uma preocupação em ganhar muito dinheiro, em tornar o negócio rentável. E o casamento com a PSA tornaria isso viável, uma vez que o custo de desenvolvimento não seria tão alto, porque a Peugeot já tem o 208, a Citroën já tem o C3, a Opel já tem o Corsa, então teria ali toda uma plataforma já pronta, além de ganhos de escala. E então, usando um eufemismo bem grande, né, fazer um Fiat Punto novo seria barato. Outro argumento seria manter as fábricas funcionando, já que um carro de volume é essencial para isso. E quando as fábricas não estão funcionando, elas foram feitas para funcionar, a gente sabe que a montadora também perde. Porém, a volta do Punto esbarra ainda em uma outra especulação sobre a qual a gente já falou aqui nos episódios 7 e 8, que é o futuro compacto da Fiat. Até então, a montadora já havia optado por sair do segmento A, onde ela atua hoje com o Panda, e ela deixaria apenas o Cinquecento como uma opção mais premium e, portanto, mais rentável do que o hatch de entrada. A apresentação do conceito 120, por outro lado, levantou especulações até onde a Fiat estaria disposta em abandonar esse segmento, porque o carro mais vendido dela na Europa e na Itália é o Panda. E o François já deu declarações dizendo que ele não vê a Fiat sem o Panda no seu futuro, mas que, tal como o Tipo, o Panda ganharia uma família e um novo posicionamento. Isso abre margem para supor que o Panda pode crescer e pode deixar de atuar no segmento A. Ele poderia, então, ser o tão comentado novo Punto.
talvez até com um posicionamento similar ao que o tipo tem hoje. Então, um carro de um segmento maior, mas que tem um acabamento, que tem um nível tecnológico um pouco mais abaixo, de um segmento inferior, o que faria ele ocupar em um papel de transição e garantir um bom custo-benefício. E de quebra, isso ajudaria a Fiat a ter um posicionamento diferenciado, que se descolaria mais dessa briga que já existe dentro do próprio grupo. É um bolo muito complexo, né? Você tem ali, se a gente for contar, ainda tem também o Lancia Y. Então são pelo menos 4 carros, né? A Fiat seria a 5ª marca a ter um representante nesse segmento só dentro da Stellantis. Por fim, com a chegada do novo B-SUV em 2023, o Cinquecento atual, que é produzido na Polônia, deve de vez sair de linha, o que reforça a mudança no perfil dos modelos da gama Fiat, uma tentativa de deixá-la mais rentável também, tal como a FCA fez aqui no Brasil, quando ela trocou seus carros mais vendidos de Mille, Palio e Siena para Renegade, Toro e Compass. Mas há rumores de um Cinquecento 5 portas. Aliás, esses rumores são muito antigos, que é um carro que nunca saiu do papel. E em 2018, o plano da Fiat também previa, além do novo Cinquecento elétrico, um Cinquecento Giardiniera, que seria uma espécie de station wagon do Cinquecento, o que ainda pode estar nos planos da marca, especialmente se ela optar por dar fim à linha Tipo, que conta com uma perua. Esse carro poderia ser lançado em médio ou longo prazo, e as novidades não acabam aí, como a gente vai ver a seguir. Sim, ainda tem mais novidades para a Fiat, isso foi só curto e médio prazo. Então vamos fazer uma recapitulação aqui, um resumo. Até 2023, portanto, a marca teria na sua gama os seguintes modelos. O Cinquecento elétrico, que é uma opção aí premium no segmento A, e talvez a sua opção Giardiniera. O provável novo Panda, que agora seria um hatch do segmento B. O SUV também do segmento B, que faria parte da mesma família do hatch, vamos assim dizer. E correndo por fora estaria o Tipo, cuja nova geração poderia ou não estar sendo desenvolvida nas carrocerias que existem hoje. Então ele estaria ali, vamos supor, no final de linha, o Tipo atual, como ele existe, e daí a Fiat estaria ali decidindo se em breve lançaria ou não uma nova geração desses carros da linha Tipo. Então isso é até 2023, começo de 2024. A partir daí a gente entra nos planos mais de longo prazo. A gama Fiat teria ainda outras novidades. O Fiat Cinquecento XL, que seria um crossover médio ali entre B e C, como eu falei, e um D-SUV, que é maior e bem familiar, ocupando o lugar da linha Tipo, ou complementando a linha Tipo, a depender do que for decidido como seu futuro. Esse SUV poderia, por exemplo, compartilhar o design e as peças com um eventual hatch, um eventual sedã, caso eles existam. Assim, olha só que curioso, né? A Fiat teria na Europa, tal como no Brasil, a mesma estratégia de 3 SUVs, embora eles fossem completamente diferentes dos aqui. O Pulse deve ter um posicionamento mais em conta do que o SUV que vai ser desenvolvido para a Europa. E embora tenha uma plataforma que permita a hibridização, ele não vai ser um carro elétrico como o que vai ser feito na Polônia. O nosso segundo SUV, que é o 376, vai ser um SUV coupé, o que não deve ser o caso do Cinquecento XL, que vai ter um perfil completamente diferente até por seguir a família Cinquecento, mas que vai ter um posicionamento de alguma forma similar, um carro de transição um pouco maior do que o SUV de entrada, então isso é similar. Mas o único SUV que poderia ser bastante equivalente ao europeu seria o do segmento D, aquele que aqui vai ser derivado da Toro, porque ambos teriam o mesmo perfil de público e de posicionamento, talvez até ali a mesma filosofia de design de alguma maneira. Mas, a princípio, nenhum desses carros devem ser os mesmos. A Fiat deve seguir com projetos paralelos. Por ora, a única especulação feita pela imprensa europeia é a possibilidade de o 376 ser exportado para o velho continente, tal como o Volkswagen Nivus vai ser. Afinal,
o seu perfil aí, né, diferenciado por ser um SUV coupé, não brigaria com nenhuma das outras opções. E a possibilidade de ter um conjunto híbrido também não deixaria o 376 tão distante da linha europeia. O intercâmbio contrário também seria possível se a economia brasileira sair do caos. Então a Fiat poderia trazer para cá os seus modelos europeus, como versões exclusivamente elétricas, como carros de nicho, tal como ela vai fazer agora com o 500. E isso seria importante para aproximar melhor essas gamas que vão estar bastante diferentes. Como eu já havia aventado, isso não quer dizer que o racha entre a Fiat da América Latina e a Fiat da Europa vai durar para sempre. A questão, eu acho que é colocar ambos os ciclos no mesmo compasso. Até 2025, eu acho que isso não é possível, porque o timing não vai permitir isso, né? A questão da eletrificação também não, porque a gente vai estar em estágios diferentes. Então, são ciclos de produtos muito diferentes para estarem alinhados. O Olivier François anunciou recentemente que a marca Fiat vai ser totalmente elétrica a partir de 2030. Ele disse que o plano da Fiat é apostar mais na eletrificação a partir de 2025, fazendo a transição completa entre 2027 e 2030. Até lá, o que a Fiat vai se dedicar a fazer é pensar em soluções que tornem a eletrificação mais acessível, porque, de acordo com ele, os modelos elétricos da Fiat não vão poder custar mais do que os carros a combustão. É esperado que mais detalhes sejam revelados no próximo dia 8, para quando está marcado um evento da Stellantis sobre eletrificação. Embora o François não tenha especificado se isso vale apenas para a Europa ou não, afinal ele é o CEO global da marca, né? Ele não é o CEO da Fiat na Europa. A declaração foi tida como um pensamento mais na gama europeia, até porque a Fiat do Brasil alegou desconhecer esses planos. Porém, de acordo com a matéria do Autos Segredos, a fábrica de Betim vai se preparar para, a partir de 2025, seguir essa mesma direção, construindo sistemas híbridos e elétricos. Em um primeiro momento, o foco vai ser nos motores Firefly híbridos, que devem equipar os Jeep 4xe, que começam a ser importados da Itália neste ano, mas que devem então virar nacionais em breve. Mas as outras marcas também vão partir para esse tipo de motorização, e em breve a gente vai poder ver algo mais simples, como os híbridos leves, sendo comercializados no Brasil. Como eu disse no episódio 14, era uma questão de tempo, porque seria muito fácil adotar essa tecnologia nos nossos carros. A gente já tem conjuntos hoje muito parecidos com os quais lá na Europa foi implementada essa tecnologia híbrida leve. Ao final da década, ainda de acordo com Autos Segredos, ou seja, em 2030, a produção dos motores elétricos seria aumentada, embora no Brasil os carros a combustão não fossem descartados, é claro, ainda não tem como fazer isso, pensando aqui no modo como a gente está inserido hoje nesse contexto. Uma vez que todas as plataformas da Stellantis estejam unificadas e que o Brasil avance na eletrificação, eu acho que é possível voltar a ver modelos unificados no futuro da Fiat, desde que ela queira fazer isso. E, vamos combinar, eu acho que não faria sentido ficar desenvolvendo modelos duplicados para os mesmos segmentos. Por que fazer 3 SUVs diferentes em cada lado do Atlântico? Para mim não tem cabimento fazer isso. Por que você vai ter um B-hatch aqui e outro B-hatch diferente lá? Por que você vai ter um sedã premium aqui e outro na Turquia? Não faz sentido. Eu acho que unificar esses carros, aproveitando-se de uma mesma plataforma, capaz de montar modelos a combustão e elétricos, é algo lógico e a Fiat poderia poupar tempo e dinheiro, além de reforçar a sua imagem como uma marca única mais forte no mundo todo. E é com isso que eu estou sonhando, por enquanto, com uma Fiat mais verdadeiramente italiana no Brasil, como ela era antes. O problema é que isso só vai ser possível a partir de 2030, por conta desse compasso que tem que ser ajustado. E teria que fazer sentido economicamente falando também, né? Em outras palavras, para isso a situação política e a situação econômica da nossa região, não só do Brasil, mas da América Latina, também precisa ser mais favorável. Ou então a gente vai continuar à margem, não só em se tratando de Fiat, mas em muitas outras questões, infelizmente.
As dúvidas sobre o futuro da Fiat devem ser respondidas entre o final deste ano e o início do próximo, quando a Stellantis promete divulgar o plano de negócios para suas marcas. Até lá, a gente vai ficar com as especulações que mais nos contentam. Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se sim, que tal deixar uma avaliação nos comentários do YouTube ou no seu app de podcasts? Isso ajuda bastante as pessoas a descobrirem o conteúdo do 3,5. Obrigado, um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.